Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para falarmos sobre as tempestades da vida e essas dificuldades que temos que nos aparece ao decorrer da nossa existência nesse planeta. Hoje nós vamos falar sobre a tempestade que está lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Começa a se falar sobre essa tempestade. E está lá escrito da seguinte maneira: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. O despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Pois bem, a história aqui é muito simples, mas que traz uma mensagem gigantesca para todos nós. Ela vem falar sobre os discípulos que estavam em determinado lugar. E Jesus diz: passemos para o outro lado. E entrou no barco com os discípulos. E Jesus, ali acredito que cansado, imaginando a cena, foi dormir enquanto os discípulos estavam no barco. E de repente um grande temporal aconteceu e os discípulos se assustaram. A tempestade era enorme, era gigante e começou a encher o barco. Eles foram correr atrás de Jesus para acordá-lo. E Jesus, levantando, mandou que o vento se acalmasse e o mar também se acalmasse. Nessa história, trazendo para a nossa vida, o primeiro ponto aqui a ser olhado é quando Jesus diz: passemos para o outro lado. Ele está nos dando a direção que precisamos seguir. Note que muitas vezes nós escolhemos Jesus para a nossa vida, nós escolhemos caminhar com Ele, andar com Ele, mas nesse andar Ele vai nos dizer para onde nós devemos seguir e é nossa obrigação seguir esse caminho. E talvez a palavra correta não seja obrigação, mas seja o dever nosso. Jesus indica o caminho para os discípulos e vai dormir. Ele já tinha dito para onde era que eles tinham que ir. Mais na frente, nos próximos versículos, a história continua. Jesus pergunta se eles têm fé ou não. Mas o que é que essa tempestade vem nos trazer, vem nos dizer a respeito da nossa vida atual hoje, no planeta da forma que nós conhecemos? Note que Jesus, toda vez que fala sobre o barco e conta uma história sobre uma tempestade, o barco significa a nossa vida e nós estamos no meio desse barco como personagens principais. Na história anterior do vídeo passado de Jonas, ela veio denunciar que tinha algo errado no barco que precisava ser retirado, como também avisar que pode ter algo na nossa vida, na nossa empresa e no casamento que precisa ser retirado. Mas nessa daqui ela não vem com essa identificação de denúncia. Nessa daqui vem justamente nos trazer uma lição de que quando nós estivermos em apuros, com a nossa vida virada de cabeça para baixo, é preciso que a gente confie naquele que nós escolhemos para estar conosco dentro do barco da nossa vida. Essa tempestade vem nos dizer que Jesus, ele é a calmaria no meio da tribulação, que Jesus, ele é a forma mais segura, o elemento seguro em que nós precisamos confiar, porque já escolhemos de caminhar junto com ele. Quando ele pergunta aos discípulos se eles têm fé ou não,
querendo dizer, de certa forma, eu estou aqui e eu já tinha dito a vocês qual o destino que era para ser tomado, né? Sigamos para o lado de lá. Então, quando Jesus nos dá uma direção, é preciso que a gente confie, que a gente acredite. Mas quando vierem as tempestades, quando vierem as dificuldades, porque elas sempre vêm, que nós possamos entender qual é esse Jesus, que Deus é esse que nós seguimos, que está conosco no barco. Os versículos mais à frente continua dizendo que eles ficaram olhando um para o outro, os discípulos, e imaginando, mas que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, essa mensagem vem trazer para todos nós qual é o Deus que nós servimos, que Jesus é esse que nós dizemos que seguimos. É preciso confiar, né? Ela vem dizer que no seu momento mais difícil, ele vai se levantar e vai acalmar o vento, vai acalmar o mar e te devolver a paz e a calmaria que você tanto necessita. Então, essa mensagem fica muito clara quando nós trazemos ela para a nossa realidade. O quanto é importante confiar naquele que nós escolhemos para seguir. Quando nós decidirmos que é Jesus que nós queremos colocar no nosso barquinho da nossa vida, é preciso confiar nele. É preciso confiar. Porque ele vai dizer, vá por aqui. Mas não está dizendo que não vai ter tribulações e que não vai ter dificuldades. Vai ter sim, porque a vida aqui na terra é repleta de tribulações. Nós, na condição de seres humanos, somos fartos de tempestades que todos os dias e todas as semanas aparecem na nossa vida para nos testar e testar a nossa fé. Então, é preciso confiar até depois do fim, quando tudo parecer que está de cabeça para baixo. Lembre-se, Jesus é aquele que vai se levantar e vai trazer para você a calmaria necessária que você precisa. Não desista, continue acreditando que uma hora essa tempestade que está na sua vida também passa. Muitas vezes ela vem nos denunciar, como a do vídeo passado de Jonas. Essa vem nos certificar de qual é o Deus que nós servimos. Então, esse é o nosso papel aqui, o nosso objetivo principal, trazer uma mensagem de esperança, que o amanhã pode ser bem melhor quando nós confiamos naquele que nós escolhemos para andar conosco no nosso barquinho da vida. No próximo vídeo vamos falar sobre a tempestade de Mateus, aquela que Pedro andou sobre as águas. Então, queria pedir a você que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo para nos apoiar a continuar nessa tarefa de divulgação do Evangelho de uma forma mais simples, sem ideologias, sem crenças, sem religiões por trás. Esse é o nosso objetivo, trazer a mensagem de uma forma simples para nós refletirmos o nosso caminhar nessa existência. Que Jesus possa abençoar a todos nós, abençoar a sua casa. E se você está passando por alguma tempestade, acredite, confie, tenha paciência. Logo, logo, Ele vai se levantar e vai acalmar tudo. Mas é preciso que também você busque Ele, que você vá acordá-lo com as suas orações. Acorde Ele. Diga, Senhor, estou precisando que o Senhor venha ao meu socorro. E com certeza Ele o virá. Que Jesus nos abençoe.